irmãos para abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o 17, para a gente se contextualizar aí no que a gente pretende conversar nessa manhã. Então vamos ler o livro de Romanos, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentis para a obediência da fé, entre os quais também sois chamado para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz vos da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitá-los, porque desejo muito ver para compartilhar convosco o dom espiritual, a fim de que sejais fortalecido, isto é, que juntamente convosco, ou seja, encorajado pela fé mútua vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentis. Sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto os sábios como ignorantes, de modo que no depender de mim estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. E os dois últimos versículos: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor amado, nós estamos diante da Tua Palavra, diante do Senhor. Nessa manhã, Pai, cantamos louvores a Cristo, ao senhorio de Cristo, ao Senhor Deus Pai. E sabemos que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, Pai. Como igreja queremos também ter esse tempo, Pai, para aprender, te louvar, te cultuar, Senhor. Mas sim, também, Senhor, glorificar o Teu nome no meio desse tempo. Também, a Deus, eu oro para que o Senhor esteja abrindo os nossos mentes e aquecendo o nosso coração nessa manhã, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Seja glorificado, nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Amém. O título da nossa mensagem é Caminhando Justificado. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente, nós estamos vivendo em dias de crise de pregação no Brasil. Mas não só no Brasil, no mundo inteiro estamos vivendo. A pura pregação da palavra de Deus está cada vez mais menos valorizada. A pura pregação está cada vez menos valorizada. Procure nas igrejas e você vai achar muitos cultos de prosperidade, cultos de cura,
cultos para falar em línguas, mas poucos cultos onde se vê a verdadeira pregação. E mesmo nas igrejas onde ainda existe pregação, muitas vezes não é na verdade uma pregação da palavra de Deus. Por fim, mais uma palestra de educação intelectual sobre autoajuda, autoestima, ou orientações de como se conseguir sucesso na vida. Em lugar de pregar que Deus, que é bom, eles pregam como o ouvinte é bom, como nós somos bons. E como pode crescer em sua bondade natural, nas suas práticas, através das práticas de boas obras, ou de dar muito dinheiro à igreja. Em lugar de pregar as doutrinas da palavra, eles pregam as experiências dos homens. Saber que estamos vivendo em crise de pregação, porque a natureza humana nunca muda, nunca mudou. Essa é a natureza humana. O coração do homem sempre gosta do que é mais impressionante, do espetacular, o emocionante. Em lugar disso, eles não preferem a simples palavra do Senhor, a palavra de Deus, a verdade. Por isso as falsas igrejas têm tanto sucesso, enganado pessoas com gritos, até vendas de sabonete abençoado existem em igrejas. Copos de águas ungidas, cultos que parecem mais um teatro do que um culto ao Deus Santíssimo. O coração do homem sempre gosta mais da sabedoria deste mundo do que a loucura de Deus, do que a loucura do Evangelho. Por isso igrejas mundanas têm tanto sucesso, com pregação que parece mais uma palestra na universidade, em lugar da proclamação do senhorio de Jesus Cristo. Olhe ao redor de vocês e percebam, ligam a TV de vocês, abram o YouTube de vocês e vocês vão perceber isso. Irmãos, e nada mudou em 2000 anos. Na época quando Paulo escreveu essa carta de Romanos, a situação era a mesma. Mas qual foi a resposta de Paulo? E que deve ser de todo verdadeiro filho de Deus? Olha que Paulo fala: pois não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação. Simplesmente isso. Eu não me envergonho, porque é simplesmente o poder de Deus para a salvação. Essa afirmação é tão importante que Paulo descreve a Epístola de Romanos por isso. Mas afinal, o que é ser, o que é andar justificado? Talvez alguns não sabem nem o que é a salvação, ou talvez tenham dúvidas sobre o que é a salvação. Outros talvez não tenham ideia do que é ser justificado, o que é caminhar justificado. E eu quero falar para você que a salvação é a forma de como Deus nos livra da condenação dos nossos pecados. Ninguém consegue se salvar por seus próprios méritos ou obras. A salvação é de graça, é um ato de Deus, é graça de Deus, um Deus cheio de amor, misericórdia, mas também justiça, que enviou seu Filho Jesus Cristo para ser sacrificado em nosso lugar. E quem crê nisso é salvo pela graça, é salvo pela glória de Deus, é salvo pela graça de Deus. E a justificação nada mais é que a consequência de você ser salvo. Mas como eu posso caminhar justificado? Se você foi salvo, você caminha justificado. E ser justificado é consequência de você ser salvo por Deus. Se sou salvo, imediatamente eu já sou justificado através de Cristo. Isso acontece pela fé que Deus imputa em nosso coração e passamos a crer em Jesus Cristo. E é definitivamente um ato de graça sobre a vida dos eleitos em Cristo Jesus, conhecida como um dos 5 pontos, o sola fide, somente a fé em Jesus Cristo que pode nos salvar, porque pela fé podemos crer que Jesus nos salva. Mas eu quero destacar aqui um pouco mais nessa manhã, é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus na salvação para todo aquele que crê.
E Cristo é o poder da pregação. Cristo é o poder. Olha só que Paulo fala: não me envergonho do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho, diz Paulo. Por que ele fala de uma forma tão negativa? Porque Paulo tinha muitos motivos para que o deixaria envergonhado em pregar o Evangelho em Roma. Vocês perceberam que a gente leu do capítulo 1, do verso 1 até o 16, para entender um pouco o contexto? Paulo desejava visitar os irmãos em Roma. E Paulo, ele não tinha motivo para se... Ele poderia ter motivo para se envergonhar, mas porém ele não se envergonhou do Evangelho. Roma, meus irmãos, para quem não lembra, e para que vocês entendam a mensagem, Roma era um centro do Império Romano. Era o centro de poder naquela época. Há 2000 anos atrás, Roma era o centro de poder. Lá havia muitas pessoas importantes, senadores, delegados, generais de exército, homens poderosos, todos moravam em Roma. E quem teria coragem para declarar que aqueles homens eram escravos dos seus pecados? Imagina você, agora fazendo uma breve ilustração. Imagina você é convidado para ir até Brasília, cheio de governantes, gente poderosa, e é reunido uma espécie de uma conferência. E naquela conferência você vai chegar assim: Bolsonaro, senador de tal, pessoas ricas com poderes, generais de exército, vocês são pecadores. Você teria coragem? Olha o que Paulo fez. Paulo, ele teve essa coragem, ele não se envergonhou do Evangelho. Ele foi falar do Evangelho de Cristo, sem medo nenhum, porque Cristo era tudo para ele. E quem teria coragem para declarar àqueles homens que eles eram pecadores e que tinham que se curvar diante de um Senhor? Quem foi e daí ainda mais, que esse Senhor ainda foi um pobre judeu e que morreu como um criminoso pendurado na cruz. Imagina, pessoal aqui de Roma, vocês têm que se curvar diante do Senhor. Sabe aquele pobre judeu que nasceu lá na manjedoura, que veio da Virgem Maria? Sabe aquele pobrezinho que nasceu numa manjedoura? É aquele mesmo que morreu no meio da cruz de 2 ladrões, aquele bem no meio chamado Cristo Jesus. Ele é o Senhor. Olha só o que Paulo teve que fazer. Mas ele não se envergonhou. Roma era o centro de uma sabedoria humana da época. Os melhores mestres gregos ensinavam sabedoria grega aos filhos dos ricos em Roma. Quem teria coragem de proclamar um Salvador que ressuscitou da morte, quando a educação e as ciências gregas deixavam muito mais claro que isso era impossível e não aceitável, e muitas das vezes ensinavam que era até ridículo, porque não tinha como alguém ser morto e ressuscitar, passar alguns dias morto e depois ressuscitar e voltar, as feridas serem curadas. Sabe por que não tinha? Cientificamente não tem mesmo, mas porque ele era o Deus encarnado. Jesus Cristo era o Deus encarnado, era o próprio Deus. Roma era cheio de judeus que estavam esperando ainda o Messias, e alguns esperam até hoje, que viria para vencer os romanos e estabelecer o reino glorioso da casa de Davi em Jerusalém. Quem teria coragem para pregar que o Messias de fato morreu numa cruz, uma morte maldita, e que seu reino não era desta terra? Quem teria coragem de ensinar essas boas obras daqueles que ficavam tão orgulhosos, que não valiam nada diante de Deus e não fariam nada de modo algum para ganhar a salvação? Hoje nós cantamos, é perdendo que se ganha. Olha só, a salvação é exatamente isso. Quando somos salvos, quanto mais vamos perdendo para o nosso próprio desejo, nós vamos ganhando mais com Cristo. O Evangelho, a loucura de Deus é diferente da sabedoria dos homens. É uma loucura de fato. É uma loucura. E quem teria coragem? Paulo disse que essa coragem ele tem, e explica o porquê.
Porque ele fala: pois eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Ele tinha consciência, ele tinha muita convicção naquilo. Paulo tem 2 motivos para não se envergonhar do Evangelho. Primeiro, sou chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, uma rápida ilustração: nós como igreja somos chamados nessa manhã para cultuar ao Senhor, para celebrar o Senhor, para louvar o Senhor. O Senhor nos chama. Deveríamos também nos sentir amados por Deus. Deveríamos. Mas Paulo, um dos motivos que ele fala que não se envergonha, que teria coragem, porque ele foi separado por Deus, que ele era um apóstolo de Deus. Em Gálatas 1 ele diz: Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Ele tinha a convicção de que o Senhor tinha chamado ele. E a gente vê na sua vida que realmente essa convicção fazia muito sentido. Então, Paulo vai pregar entre os gentios. Ele não se envergonha do povo de Roma. Ele foi chamado para pregar, não para divertir a congregação, não para trazer entretenimento no meio do povo de Deus. Ele não foi chamado a isso. Ele não foi chamado para vender sabonete abençoado. Ele não foi chamado para isso. Não foi para incitar emoções ao povo. Não foi para enganar pessoas com falsas curas. Não foi para dar palestras intelectuais, apesar de Paulo ser muito inteligente. Ele não foi chamado para dar palestras intelectuais, não, mas foi para pregar o Evangelho. E por causa deste chamado, Paulo precisa pregar. E com um fogo ardendo dentro dele, em 1 Coríntios 9,16 diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe por que falta a pura pregação da palavra de Deus nesses dias? Porque faltam homens que têm um verdadeiro chamado de Deus para pregar. Aqueles que se dizem pregadores, muitas vezes não têm experimentado o chamado de Deus. E muitas das vezes, quando estão da porta para fora, têm vergonha do Evangelho de Cristo. Tem vergonha. Isso é muito triste, porque é muito fácil você dizer que é cristão no ambiente de igreja. Agora, vai ser luz lá para quem está em trevas. Vai servir a Jesus Cristo e não se envergonhar de Cristo quando você está no meio da sua família que não é cristã. Vai se importar como um cristão, como você se comporta na igreja em outros ambientes. É assim que devemos ser, como Paulo nos ensina a ser. Ele não se envergonhou nem diante de todas as autoridades de Roma. Ele não se envergonhou, nem sequer temeu, porque ele tinha certeza: Deus me chamou para isso. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho, verso 3. Com respeito ao seu Filho, eu sirvo a Deus em meu espírito, no Evangelho do seu Filho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque o Evangelho de Cristo, e Cristo está crucificado. 1 Coríntios 1,18 fala: certamente a palavra da cruz é loucura para que os se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,23 fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, o escândalo para os judeus, porque esperavam o Messias, loucura para os gentios, porque era um homem pobre, que morreu na cruz, no madeiro, um Deus humilhado. Mas para os que foram chamados, pregamos Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Tire o Cristo do Evangelho e você não tem mais uma boa notícia. Tire Cristo Jesus dos Evangelhos do Novo Testamento e até do Velho. Tire Cristo, você não tem mais uma boa notícia.
Estaríamos fazendo holocausto agora para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E muitas igrejas têm feito isso. Espécie disso. Tira o Cristo da pregação e você tem uma pregação até de uma forma de piedade, negando, entretanto, o poder de Cristo. Não tem como tirar Cristo. O fato triste em nossos dias, meus irmãos, é que muitos não entendem o poder da palavra de Deus. Eles buscam manifestações poderosas do Espírito, buscam demonstrações do poder de falar em línguas, no realizar de curas, mas ficam cegos, sem condições de entender a palavra de Deus. O próprio Deus fala em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra fogo, o diz o Senhor, e martelo e esmiuça a penha. Aqui está a manifestação do poder de Deus, o poder do Espírito. Quer ver uma manifestação do poder do Espírito? Através da pregação da palavra de Deus. Sabe o que ele faz? Ele quebra o coração do pecador, um coração duro, de pedra, e coloca um coração de carne. Essa é a maior manifestação do Espírito. É transformar um homem com coração de pedra, um pecador, em um coração de carne. Isso é a maior transformação. Mudar um pecador morto e fazer dele um filho de Deus, como fez com nós. Olha só que interessante. Jesus fez isso com nós, o poder do Espírito fez. Se lembre do dia da sua conversão, se lembre do dia do seu primeiro amor com Cristo. Se não foi uma manifestação pura do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo sobre a sua vida, foi exatamente isso. Isso que aconteceu foi a ação do Espírito em você. Deus te transformou, Jesus te transformou, e isso é algo maravilhoso, isso é um milagre. Já pensou se Cristo não tivesse entrado na sua vida? Pensa um pouquinho, imaginou, eu não tenho Cristo, e aí? Como é que você estaria hoje? Esse é o poder do Espírito, ele transforma corações duros, pessoas pecadoras igual nós, para a glória dele, isso é maravilhoso. Observe bem o texto, nesse texto diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nesses dias temos dois tipos de Evangelho, temos vários tipos, de Evangelho: Evangelho de prosperidade, de saúde, de sucesso, autoestima, até para homossexuais hoje existe, igreja só para homossexuais, um Evangelho separado para eles, livros de teologia sistemática para homossexuais, algo abominável a Deus. Mas existe, está aí o cardápio, sirvam-se. Qual Evangelho vocês querem? É mais ou menos assim, não é como Paulo, não é como as Escrituras, é poucos, mas graças a Deus que existe. Os pregadores vendem todo tipo de mensagem, de promessa, mas uma mensagem sem Cristo, este é um falso evangelho. Ele não tem poder de Deus para a salvação. Eles não podem salvar, só o Evangelho de Cristo, e este crucificado nos apresenta a livre oferta da salvação do pecado e da morte. É a graça de Deus. Caso contrário, não há Evangelho de Cristo. Paulo coloca o dedo exatamente na ferida, no assunto maior. Ele aponta a nossa grande carência. Não precisamos em primeiro lugar de riqueza, de sucesso ou de autoestima, de curas, ou até mesmo falar em línguas. Precisamos de perdão e remissão dos nossos pecados. Precisamos ser salvos da ira de Deus. Precisamos ser salvos do nosso pecado. E só existe um poder que pode fazer esse milagre. É Cristo. É Cristo. Só Ele pode fazer esse milagre. É de salvar. Não esqueçam, a gente estudou recentemente teologia sistemática na igreja. Não é verdade? Não esqueçam que o inferno existe. Não esqueçam. Não estou amedrontando ninguém, só estou relembrando de que existe. O inferno e a condenação existe. Não esqueçam. E o único que pode te livrar do inferno é Jesus Cristo. É o único. E essa é a maior ação do Espírito Santo na vida de alguém. O Senhor, em sua soberania, escolheu usar a loucura da pregação para fazer o maior milagre no universo,
um miserável pecador que por natureza odeia Deus e se inclina a toda maldade. É salvo da morte eterna e declarado completamente justo, e agora ainda é chamado filho de Deus. Agora sois filhos, meus filhinhos. Olha só, nós nascemos, como o próprio Davi fala, em pecado, minha mãe me concebeu. A gente sabe que nós nascemos pecadores, ninguém nasce salvo. A gente nasce pecador, falhando, pecando, até que chega um momento e o Espírito Santo de Deus, agora deu para ti, tu é meu. E não tem o que você possa fazer, não tem o que você consiga resistir, porque a graça é irresistível. Não tem o que fazer. E é pelo poder do Evangelho que Deus chama os pecadores das trevas para a maravilhosa luz. Um Cristo é o poder do Evangelho que o Espírito Santo trabalha a verdadeira fé no coração. Você entende a importância da pregação na palavra de Deus? Paulo não disse à igreja de Roma: estou ansioso para chegar em vosso meio e fazer muitas curas. Paulo não falou isso. Ou para estimular, para nós falarmos em línguas, ou fazer até um coral de novos cânticos aí dos romanos. Já pensou? Vou aí fazer um coralzinho, cantar uns cânticos novos aí, vamos fazer uma orquestra, alguma coisa. Paulo não falou isso, mas Paulo disse: estou ansioso por pregar o Evangelho de Cristo, porque isso é o poder de Deus para a salvação de todo que aquele crê. Isso que ele estava ansioso, para pregar Cristo, para falar de Cristo. E Cristo se revela através de sua justiça. Como? Temos de perguntar: como o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? A pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque o Evangelho nos revela a justiça de Deus. E o que é justiça? É um estado de não culpado. É uma única forma para o homem poder viver em comunhão com Deus. Ele tem que ser justo, mas como? Essa é a maior necessidade. Ninguém pode viver com Deus se ele não é perfeitamente justo, justificado. Como é que eu vou caminhar justificado se eu não tenho a justiça da parte de Deus? Ele precisa ser perfeitamente justo para andar justificado. Se nós queremos a salvação, se nós queremos a vida eterna com Deus, precisamos ser justos. Aqui está uma coisa mais extraordinária do Evangelho. O Evangelho nos revela que Deus é santíssimo e perfeitamente justo, e que o homem é miserável pecador e completamente injusto. Romanos 3,10, o que fala? Esses alguns sábios de cor: não há um justo sequer. Não há um justo. Todos se extraviaram ou se desviaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas o Evangelho proclama algo maravilhoso. Olha só que interessante. Se para mim ser salvo e justificado, eu ainda preciso ser justo. E o tema da nossa pregação, de fato, é caminhando justificado. Mas o Evangelho ainda proclama algo mais maravilhoso ainda: a justiça. A justiça de Deus, que Ele quer te dar de graça. Ele não te cobra nada por essa justificação. Ele dá de graça. Ó, miserável pecador, é de graça. É de graça, é algo tão simples e que a gente às vezes cria monstros ou ideias ou cosmovisões que nos afastam da pureza do Evangelho. É de graça. Você não precisa vir aqui buscar um sabonete ou tomar um gole de água debaixo do púlpito. É de graça, a salvação é de graça, meus irmãos. Note bem que esta é a justiça revelada. Significa que ninguém pode buscar ou descobrir ou conseguir essa justiça pelo seu próprio esforço. É de graça. Nem mesmo os gregos conseguiram. Não existe possibilidade para o pecador subir aos céus ou descer ao abismo. Não tem como. Para achar o seu próprio jeito para conseguir a justiça. Esta é a justiça revelada, é pela graça. O Deus que é rico em misericórdia revela o seu Evangelho, que existe uma justiça e que Ele vai dar de graça para todo aquele que crê.
2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Evangelho revela Cristo, não tem como. O Evangelho revela Cristo, revela Cristo, nossa justiça. Todos aqueles que creem no Filho receberão a sua justiça, e todos aqueles que têm união com Cristo pela fé são declarados justos. É tão simples. São vistos como se nunca tivesse pecado durante suas vidas. Olha só que interessante, como Deus é tão bom. Ele não fala que os nossos pecados são lançados ao mar do esquecimento? Não fala? Fala? Então, meus irmãos, por que muitas das vezes a gente se consome? Se Deus nos perdoa, e se estamos justificados com Ele, temos paz com Ele. Temos paz. Aproveite essa paz, essa graça e viva. Vá viver para a glória de Deus. Vá fazer as coisas para o Senhor, vai servir, vai ser um discípulo do Senhor. Olha só, somos vistos como se nunca tivesse pecado durante suas vidas por Deus, mesmo Ele sabendo mais do que nós mesmos, mesmo Ele sabendo mais dos nossos pecados que os nossos cônjuges, nossos pais, nossos amigos mais íntimos, que sabem das nossas falhas. Mas Deus diz: não, vocês não têm pecado, vocês estão justificados pela fé em Cristo Jesus, e isso é de graça. O Evangelho é tão simples, por isso podemos caminhar justificado pela fé em Cristo. Aí temos o poder do Evangelho. Deus nos revela Cristo e sua justiça, e Ele nos chama para crer em seu Filho amado, e toda a sua justiça toda a justiça que Ele tem, eu vou te dar como um presente. Quer ver uma ilustração de como acontece, para a gente entender um pouco mais? Vamos pensar em uma pessoa, tanto homem quanto mulher. Ele está cheio de dívidas, cartão de crédito, banco, financiamento, carro, tudo, está tudo cheio de dívida. E ainda não só a dívida, ele está cheio de crime. Ele matou alguém, ele está cheio de crime, ele roubou, um monte de crime, ele tem acusação. E tem bastante acusação sobre a vida dele, de outras pessoas que o acusam, de outros crimes que ele cometeu. E todos esses crimes, todas essas dívidas que ele tem, ele deve só para uma pessoa. Imagine assim, essa ilustração. Eu devo para alguém, eu cometi crime para alguém, mas essa pessoa que eu cometi, ela era dona das instituições financeiras, ela cometeu o crime somente para minha família. E essa pessoa vai ao tribunal de justiça, e ela fala assim: eu quero inocentar esse homem, eu quero tirar toda a dívida dele, eu quero tirar todos os crimes que ele tem. É assim a salvação, é de graça, é pura graça de Deus. Nós muitas das vezes nos encontramos, quando estamos sem Cristo, cheio de pecado, cheio de falha, e Jesus chega e fala assim: eu quero inocentar esse indivíduo, Pai. E Deus, por sua soberania, tira a dívida da pessoa. E ainda não só como tirasse a dívida, ele vai lá e fala assim: eu quero dividir o que eu tenho, quero dar o meu reino, quero chamar de meu filho agora. Essa é a ação de Deus sobre nossas vidas. Olha só que maravilha. Isso é uma ilustração ainda fraca do que Deus faz quando Ele nos justifica. O pecador que se arrepende e crê em Jesus Cristo, ele acaba sendo unido com Cristo. E duas coisas acontecem. Primeiro, o sangue de Jesus Cristo cobre todos os seus pecados, inclusive aqueles que você vai cometer depois de ser convertido. Olha só que interessante. Ele lava, purifica completamente. E segundo toda a justiça de Cristo, o Cristo que cumpriu perfeitamente a lei é a vontade de Deus. Com toda essa justiça que é dele agora, é também do próprio crente.
Toda a justiça de Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário, sendo um homem santo, puro, sem pecado, toda a justificação que ele fez para o Pai, olha só que maravilhoso, é dos seus filhos também. Olha só, isso é um escândalo. Isso é realmente um escândalo da cruz. Um homem tão santo, um rei, o Deus encarnado, o Criador de todas as coisas, se encarnar num ser humano fraco, frágil, pecador, falho, e salvar a gente. Isso é o que Paulo fala. Ele fala que essa é a obra de Cristo na cruz. E Ele nos purifica completamente, lava os nossos pecados, e tudo isso agora serve para nós. Por isso que o poder de Deus é para a salvação do homem. Dessa forma, uma pregação que não prega Cristo não é o poder de Deus para a salvação. Cristo precisa ser pregado, Cristo precisa ser anunciado. E caminhando para o final, meus irmãos, Cristo, Ele nos refere à fé também. Como podemos nos apropriar dessa justiça? Como eu posso ser justo diante de um Deus santo? Como eu posso me apropriar dessa justiça? Irmãos, o texto deixa bem claro que só existe um jeito de recebermos essa justiça. Nós acabamos de ler. Pela fé. Somente pela fé. Somente pela fé. Todo aquele que crê de fé em fé, o justificado, vai caminhando justificado somente pela fé. Não tem nada que você possa fazer a não ser ter a fé em Cristo Jesus. 4 vezes o texto fala, sobre fé. E a justiça de Cristo não imputa a ninguém sem que não seja pela fé somente. Somente pela fé. Existem muitos nesse mundo, e às vezes até consequentemente na igreja, que pensam que basta ser membro de uma igreja, basta ter o nome no hall de membros, ali no muralzinho, está ali meu aniversário. Basta isso para ser justificado. Mas não. Outros ainda pensam, eu sou bom, nunca matei ninguém, nunca roubei um banco, tento sempre ajudar o meu próximo, Deus vai me aceitar. Não sou tão mal assim, comparado com os outros, eu não sou tão mal, eu não faço mal, eu não roubo, e sempre quando eu vejo uma pessoa precisando de ajuda, eu vou lá, levo alguma coisa. Meus irmãos, se você não tiver fé em Jesus Cristo, você não está justificado. A Bíblia deixa bem claro que somente pela fé vocês vão poder receber a salvação em Cristo. Somente pela fé você pode compartilhar da sua justiça. Somente pela fé você pode ter união com Cristo e ter a certeza da vida eterna. De fé em fé significa que do início até o fim precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo, ele vive pela fé. E se você não tem a fé verdadeira em Cristo Jesus, eu te falo, Deus te chama hoje. Te chama hoje para ter fé nele. Se você não tem a fé ainda em Jesus Cristo, Deus te chama. Hoje é dia do seu arrependimento. O dia da salvação. Creia em Cristo Jesus. Coloque toda a sua confiança nele. Porque todo aquele que crê, Romanos 10:11, não será confundido. Aquele que crê em Jesus Cristo não será confundido. Romanos 10:11. Aquele que crê não será confundido. Por isso que eu sempre falo, não será envergonhado na NVI. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Por isso creia, tenha fé em Jesus Cristo. E ainda aconselho, procure sempre a verdadeira pregação da palavra de Deus. Procure sempre a verdadeira pregação da palavra de Deus. É uma questão de vida ou morte. Vocês sabiam disso? Nós vamos viver aqui quantos anos? 60, alguns 80, alguns um pouco mais, 100. Depois é vida ou morte, meu irmão, quando Deus voltar. Ele vai vir para julgar. É uma questão de vida ou morte.
Ou você vai morrer para sempre, ou você vai ter paz com Ele. Só a pregação do Evangelho revela a justiça de Deus. É a mesma palavra que revela a justiça de Deus, é a palavra que o Espírito Santo usa para trabalhar o dom da fé no coração de um pecador. O que Paulo fala sobre o povo de Israel é tão verdadeiro como fala na maioria das igrejas em nossos dias. Olha só o que diz em Romanos 10, verso 2. Porque ele deu testemunho de que tem zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia em conhecimento. Olha só que interessante. Porque está desconhecido a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitando ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que aquele crê. Os falsos pregadores que ensinam a salvação pelas obras, que tentam estabelecer a própria justiça, as igrejas que ensinam regras humanas e não a graça de Deus em Cristo Jesus, por amor da vida eterna. Por isso que eu novamente falo, procure um local onde a pregação do Evangelho é pregada de maneira fiel. Particularmente falando, o meu compromisso, o meu zelo está aqui com o Evangelho. Eu quero ser como Paulo. Eu desejo não me envergonhar do Evangelho. O meu zelo está aqui, desejando pregar sempre de uma forma bíblica, preocupado se o Cleiton vai fazer a liturgia de uma forma bíblica, uma forma correta, preocupado se os louvores que estamos cantando têm base teológica, têm base bíblica, preocupado se o encontro das crianças no sábado vai ter ensino bíblico, preocupado se a reunião das mulheres que eu fico ouvindo às vezes, se vai ter ensino de Cristo, se vai ter ensino bíblico, se vai ter transformação, mudança. Fico preocupado se o nosso curso que temos a sexta-feira glorifica a Cristo, que enche-nos de sabedoria para trilhar o caminho da fé. Fico preocupado. E assim a gente deve ser, deve fazer com as nossas preocupações e as nossas vidas, como Paulo tinha em sua vida. Nós devemos nos preocupar com nossos deveres da nossa vida no cotidiano, o nosso trabalho, faculdade, escola, no lar. Devemos sempre pensar em glorificar a Deus. Vamos valorizar isso, meus irmãos. Vamos valorizar, inclusive, a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Não podemos nos dar o luxo, muitas vezes, de faltar o culto ao domingo. Ali Deus está revelando a justiça de Cristo. Está dando e frutificando a verdadeira fé mediante o Evangelho. Rapidamente quero contar um caso que eu ouvi essa semana numa reunião de pastores, que um filho de um pastor iria se casar. E aquele pastor, ele era assim, um homem muito fiel, muito fiel. E o filho desse, o filho que ia casar, o pai chegou assim: meu filho, não se case no sábado, porque eu costumo fazer a ceia no sábado. Diz: por favor, marque seu casamento, eu vou estar, posso até ministrar a palavra, mas não case-se no sábado. E esse filho casou-se justamente no sábado. Por algum motivo foi no sábado. E ele falou: filho, eu te avisei, eu vou para a ceia na igreja e não vou ir ao seu casamento. Imagina, um pai não ir no casamento do filho. Disse: eu não vou. O meu compromisso primeiro é com Deus, e eu te orientei, marca outro dia, mas não o dia que eu faço a ceia. Ah não, mas marca, dá para... Eu não vou. A igreja em si ficou meio triste com o pai de não ir, porque a metade da igreja foi ao casamento e a outra metade foi ceiar. E naquele dia, durante a ceia, ele se ajoelhou e apresentou o cálice ao Senhor. E aquele cálice transbordou. E onde ele estava ajoelhado, o vinho se derramou. Olha que maravilhoso. Deus honrou esse homem e teve uma manifestação do poder de Deus.
olha só, por causa da fidelidade. Não tinha sabonete, sabe? Não tinha água para os outros beberem. Não tinha toalha do Valdomiro. Não tinha. Tinha a fidelidade de um homem com Deus. E uma coisa simples pode acontecer. Deus se manifestando. Por isso que eu falo, Paulo, ele nos traz e nos inspira a ser assim. Sermos fiéis a Ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não crê? E como crerão naquele de que nada ouviram? E ouvirão se não preguem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Que sejamos assim, discípulos do Senhor. Que não tenhamos vergonha de convidar o nosso vizinho para o culto. Ou o nosso amigo mandar um convite na rede social. Queria que você ouvisse o Evangelho de Cristo. Venha celebrar conosco. Não tenha vergonha, porque é tão lindo os pés daqueles que anunciam as boas novas. Agora eu finalizo. Você agora entende porque Paulo era tão ansioso para pegar esse Evangelho? Entende? Porque ele queria falar do poder de Deus na salvação através de Cristo. Podemos então confessar nessa manhã juntos, como Paulo, que não me envergonho do Evangelho de Cristo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentis, mas para os que foram chamados por Deus, o poder de Deus para a salvação, através de Cristo. E eu ainda desejo finalizar a nossa celebração nessa manhã falando uma frase do Lord Jones. Ele fala assim: a justificação pela fé, que apesar de quem você é, Cristo morreu por você. Vou ler novamente. A justificação pela fé, que apesar do que você é, Cristo morreu por você. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser como Paulo, a ser um discípulo de Jesus Cristo para a glória dele. Amém? Vamos nos pôr em pé e mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse tempo que o Senhor nos dá em poder te louvar, engrandecer o teu santo nome, aprender mais da tua palavra, ter comunhão com os nossos irmãos, com aqueles que estão unidos no propósito das Escrituras, que é proclamar Cristo. Senhor, nós estamos alegres, porque o Senhor nos sustenta através da tua palavra. O Senhor nos fortalece de uma forma que nem um ser humano, nem um maior motivador, pessoas que motivam os nossos emoções poderiam alcançar, Senhor. Não tem como suprir, Senhor, o que o Senhor nos dá, porque é algo divino, é algo espiritual, é algo que o Senhor dá a nós, seus filhos, a sua igreja, Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos livremente partilhar do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Tu tens falado conosco, Senhor. Por isso que nós oramos, Pai, que o Senhor nos ajude a perseverar, Senhor, no caminho da fé, assim como Paulo, Senhor, assim como esse apóstolo que não se envergonhou, mas que foi a Roma falar para os gentis, Senhor, quem és o Senhor, que é o poder de Deus na salvação através de Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai, que o Teu nome venha a ser engrandecido, seja louvado, Senhor, em nosso meio. E eu oro para que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está aqui, Senhor, abençoe aqueles que não puderam vir, esteja fortalecendo em suas casas, em seus lares, Senhor, em nome de Cristo, que esse foi crucificado, por isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém?